Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Eu sou a professora Wanda e convido vocês a começar hoje mais uma aula de filosofia. Antes da nossa aula, vamos aos recados de sempre, mas é sempre bom lembrar, ainda mais para você que está chegando agora, meu muito bem-vindo, meu muito bem-vinda. Não esqueçam de deixar aqui o seu like embaixo do nosso vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal da nossa escola, porque assim vocês têm acesso a todos os vídeos, né? Esse vídeo aqui é uma aula live, nós falamos ao vivo, mas é sempre bom lembrar vocês que esse conteúdo fica gravado, então vocês podem assistir quantas vezes quiser. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque assim vocês recebem lembretes sempre quando tem alguma novidade no canal, algum vídeo novo, alguma aula nova, vocês recebem um lembrete aí que às vezes a gente acaba esquecendo na correria do dia a dia. Então não esqueçam de seguir esses 3 passos, seguir a sua escola nas redes sociais, Facebook, Instagram, no WhatsApp, né, na lista do WhatsApp, assim vocês também têm acesso a todas as informações, todas as novidades.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a sua escola. Lá tem um pessoal fera que pode te ajudar, te auxiliar em relação a qualquer dúvida. Não se esqueçam também que no nosso aplicativo, no Supletivo Portal, você, nosso aluno, tem acesso a um conteúdo exclusivo para você estudar, né? Textos. A gente tem várias aulas disponíveis lá, exercícios que vão corrigindo automaticamente conforme vocês vão respondendo. Isso é bem legal, é muito importante, porque assim você consegue ver a matéria que tem mais dificuldade, aonde você tem que ter mais foco, se concentrar mais para passar na tão sonhada prova e conseguir o seu certificado de ensino médio. Então, não esqueçam de seguir esses passos. E eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Já tô vendo a galera aqui me desejando uma boa noite no nosso chat. É isso aí, continuem entrando e ficando ligadinhos que hoje a gente vai iniciar mais uma aula de filosofia. Então, bora aqui para o nosso conteúdo, para a nossa aula, né? Você tá vendo aí na tela do seu computador, tablet, notebook ou celular. A gente vai falar hoje sobre 3 filósofos importantes para a gente conhecer o pensamento filosófico ocidental, que é o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino e o René Descartes. Esses 2 primeiros filósofos que a gente vai analisar hoje, eles são considerados filósofos do período medieval, da chamada filosofia medieval. Você que está chegando agora, está me conhecendo agora, a gente tem uma aula gravada aqui no nosso canal. Depois que você se inscrever, dá uma olhada nas aulas de filosofia que já estão salvas aqui. A gente tem uma aula já aqui sobre Idade Média, né, sobre filosofia medieval. Depois fica aí a dica da prof de vocês assistirem novamente essa aula para entenderem um pouquinho como se dá o pensamento nesse período, né, e por que esses 2 filósofos vão se destacar. A gente vai analisar um pouquinho a história de cada um deles hoje, mas é importante você se ligar também e saber que a gente tem outras aulas aqui que é sempre bom vocês ver novamente, relembrar esse conteúdo. Então, bora lá. Vamos começar falando e conhecendo o filósofo Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é um filósofo, como eu já disse para vocês, da filosofia medieval. É um período da filosofia que se dividiu entre 2 escolas de pensamento, a chamada patrística e a escolástica. A gente vai, calma o coração, não precisa ficar nervoso nem nervosa, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as características desse período hoje também, sobre essas escolas. Mas só para situar vocês, esse período da filosofia medieval foi um período em que a Igreja Católica, que na época era não só uma entidade religiosa, mas também era uma instituição social, política, né? A gente está falando da Idade Média na Europa, então um período em que todo o conhecimento estava concentrado no poder da igreja, né? As pessoas não tinham acesso a esse conhecimento porque, inclusive, só a elite era alfabetizada. Então, a gente tinha a Idade Média, a pirâmide social dividida entre clero. Vamos relembrar um pouquinho aí da aula de história, né? A professora André deve estar trabalhando com vocês. Eu tenho certeza que tem aulas salvas aqui com esse conteúdo de história. Mas só para a gente relembrar, na Idade Média na Europa, a sociedade se dividia no topo da pirâmide. A gente tinha o clero, que era a Igreja Católica, depois vinha a nobreza, os reis, rainhas, príncipes, princesas, e lá por último nessa pirâmide social a gente tinha os camponeses. Os camponeses, eles tinham a obrigação sempre de trabalhar, de servir a nobreza, né? A nobreza era a instituição que governava, que guerreava, que ia para as guerras, para a conquista de território, e o clero eram as pessoas da Igreja Católica, porque não tinha outra instituição religiosa na Europa ainda, né? Depois, mais para frente, vai surgir Martinho Lutero, ter o protestantismo, mas a gente não está nesse período ainda. A filosofia medieval, ela está ali naquele tempo histórico em que o clero está no topo da pirâmide e comanda, inclusive, toda a estrutura social, né? Abaixo do clero tem a nobreza.
Então, a Idade Média foi um período, né? A filosofia medieval marcou esse período, e justamente tem esse nome, porque é onde alguns padres, bispos da Igreja Católica faziam a tentativa de unir a fé e a razão. Então, unir aquilo que eles acreditavam, né, sobre fé, com aquilo que foi produzido pelos filósofos na Grécia Antiga, né? Que era considerado um pensamento mais racional. Eles faziam essa tentativa, inclusive, na busca de unir essas duas coisas que até o momento as pessoas consideravam que eram coisas distintas, separadas. Inclusive, tentando fazer uma busca para ganhar novos fiéis, né? É um momento de muita efervescência, de guerras acontecendo. Então, alguns líderes dessa instituição, né, da Igreja Católica, tentam fazer esse trabalho de unir aquilo que até o momento era considerado algo que não era, não se veria essa união. Então, eles tentam fazer essa tentativa de unir fé e razão e surgem nomes que vão ser considerados hoje grandes filósofos porque faziam essa busca e marcam aquilo que a gente chama de filosofia medieval. Um deles é o Santo Agostinho, esse cara que eu trouxe aqui para vocês conseguem observar aí a fotinha dele no canto da tela. O Santo Agostinho, como ele mais era conhecido, ele se chamava, na verdade, Aurélio Agostinho, e ele foi considerado, né, depois pela igreja como um santo. Mas o Santo Agostinho de Hipona, ele foi um importante bispo cristão nesse período, né, teólogo, que tentava unir aí a teoria da filosofia com o pensamento da igreja. Ele nasceu na região do norte da África, né? Portanto, é um pensador, um filósofo africano, lá nos anos de 354 e ele morreu em 430. Então, é um filósofo que, para o Santo Agostinho, o pensamento dele é estudado até hoje na filosofia, porque para ele o conhecimento era o seguinte: a razão para ele ajudava o homem a alcançar a fé. Então, Santo Agostinho argumentava que não tinha como os homens ter uma fé sólida, firme, se eles não agissem por meio da razão, né? Ele dizia que a fé, ela orientava os homens e ela iluminava a razão. Então, é uma relação que não poderia ser separada, né? Se Deus deu a razão aos homens, para o Santo Agostinho, os homens deveriam usar a razão para também fortalecer a sua fé. Ele acabou não traçando fronteiras entre os conteúdos da revelação cristã com as verdades do pensamento racional, daquelas contribuições que ele começou a ter acesso dos filósofos anteriores a ele, e ele acabou distinguindo a alma em dois aspectos. Então, esses filósofos, esses caras da igreja, eles são considerados importantes porque eles fazem toda uma atividade filosófica de tentar detalhar o que é a alma, o que é a fé, o que é a razão e fazer a união através dos seus escritos e das suas produções filosóficas. Para o Santo Agostinho, nossa alma tem dois aspectos, ou seja, a razão inferior e o que ele chama de razão superior. Como assim? Não estou entendendo nada. Calma que você vai entender. A razão inferior, ela tem como objeto do conhecimento da realidade sensível e imutável. Ou seja, a nossa alma é dividida, segundo Santo Agostinho, por dois tipos de razão: a inferior e a superior. Para o Santo Agostinho, a razão inferior, ela tá ligada a tudo aquilo que a gente consegue tocar, que é sensível a nós, que a gente consegue perceber, que a gente consegue visualizar e que a gente consegue mudar. E a razão inferior, ela vai ser caracterizada pela ciência, pelo conhecimento, que acaba fazendo com que a gente consiga atingir as nossas necessidades. A razão superior, para o Santo Agostinho, ele tem um objetivo mais ligado àquilo que a gente não consegue tocar, perceber, mudar, como, por exemplo, a nossa própria sabedoria. Isso é aquilo que está ligado às nossas ideias, à nossa forma de pensar, de sentir. Para ele, a razão
superior é aquele tipo de razão que nos conecta com Deus, né? Com a ideia de Deus que eles tinham naquele período. E aí essa razão superior, ela vai agir naquilo que Deus acaba nos iluminando, né? No nosso dia a dia. O Santo Agostinho, ele é um cara importante, um filósofo, que ele vai se destacar principalmente na escola filosófica que a gente chama de patrística. A patrística, ela vai se entender como uma filosofia que é um conjunto de ideias filosóficas, isso é, ela se chama patrística justamente porque ela é formada nesse período por padres, né, da igreja da antiguidade, né, da igreja católica, que eram os cristãos que marcavam esse pensamento na época, e a filosofia patrística, ela não tem uma unidade, né, de sistema, ou que a gente consegue entender a sua evolução, mas ela tem um conjunto de indivíduos, né, que eram os padres da época, que tentavam fazer com que a fé se unisse à razão e fazer com que poucos autores, como por exemplo Santo Agostinho, começassem a desenvolver o pensamento filosófico único e, a partir desse pensamento filosófico, elaborar de forma autônoma, não tão ligado muito com a igreja, mas levando o pensamento da igreja para outras pessoas. Então, nessa tentativa de unir a fé e a razão, a gente tem essa escola, a patrística, que vai ser uma escola de pensamento de padres dessa época, que buscam justamente fazer esse processo de união entre fé e a razão. Outro filósofo importante do período da filosofia medieval, que a gente também precisa conhecer, é o chamado Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, também conhecido pela igreja. O Tomás de Aquino, ele nasceu no sul da Itália e ele foi um representante de uma outra escola de pensamento, a escolástica. A escolástica, pessoal, os filósofos, eles tentavam unir o pensamento platônico, ou seja, o pensamento desenvolvido por Platão. Essas ideias, né, que os filósofos da escolástica tentavam fazer à luz do cristianismo, tentar entender o que Platão, Aristóteles, como que eles conseguiam desenvolver uma atividade racional, para fazer com que isso também pudesse ser um ponto de união entre fé e razão, que poderia ser usada pela Igreja Católica naquele período. Então, o Tomás de Aquino, ele desenvolveu, inclusive, uma ideia que foi adotada pela Igreja, que foi chamado o neoplatonismo, uma atualização do pensamento de Platão, né, de Aristóteles mais tarde, que era discípulo também de Platão, para tentar fazer com que eles conseguissem unir esses dois universos que até então para esses filósofos era distinto, que era a fé e a razão. É importante vocês também saberem que a gente tem aulas aqui já gravadas sobre o pensamento de Aristóteles, de Platão, falando sobre essa escola, né? Falando sobre o pensamento da filosofia medieval. Então, depois dá uma buscadinha aqui se você ficar com muitas dúvidas, para conseguir ter uma ideia mais ampla sobre tudo isso que a gente está falando agora. Eu sei que às vezes para você que está chegando agora, principalmente que não teve acesso a essas matérias na escola, pode parecer um pouco complicado de entender, mas aos poucos a gente conhecendo esses filósofos, a gente vai percebendo que não é tão difícil assim. Então, a obra de Tomás de Aquino, que é esse filósofo que a gente está analisando aqui hoje também, ela é importante, é uma obra imensa que vai se destacar justamente por várias teorias. Inclusive, a teoria que ele chamou de duas sumas. O que seriam as duas sumas? A primeira, a suma contra os gentios, ela defende a compatibilidade entre razão e fé, ou seja, que eles, a partir do pensamento filosófico, né, esses caras, eles conseguiam se unir aquilo que a gente chama de fé e de razão, e ele procurou conciliar, então, como eu já disse para vocês, a filosofia de Aristóteles
com os princípios do cristianismo, né? Também como o Santo Agostinho. E ele tenta fazer com que isso seja uma inspiração para esse período, e conseguiu, inclusive, porque ele marca, e são filósofos que a gente estuda até hoje para entender esse período histórico. Na segunda Suma, ele tentava fazer com que as pessoas, através daquilo que ele escrevia, da filosofia que eles criavam, principalmente através dessa escola de pensamento chamada escolástica, eles tentavam desvendar, né, escrever um pouquinho a natureza de Deus. Ou seja, fazer com que as pessoas passassem a entender a partir da filosofia qual que era a missão de Jesus, né? Outras obras que o Tomás de Aquino desenvolveu também, ele foi ensinando como que nas universidades, inclusive foram filósofos lidos, né, que são lidos até hoje, que são estudados pelas universidades, principalmente nas universidades de filosofia, de teologia. A partir do século XVII, né, eles tentam incluir aí as ideias de Aristóteles, de Platão, para trazer um pouquinho essa missão de levar para as pessoas, através de um pensamento racional, como que elas poderiam fortalecer a sua fé também. Né, como vias, por exemplo, de provar a existência de Deus, de provar a natureza de Deus, de fazer com que a atividade racional e aquilo que os filósofos produziram pudesse ser um caminho também para unir esses dois universos diferentes, que é fé e razão. E aí, a escolástica, ela foi essa escola de pensamento que marcou a filosofia medieval nesse período, tá bom? Outro filósofo, né, com um pensamento um pouco distinto, mas não menos importante, é o René Descartes. Né? O René Descartes, ele nasceu na França, muito depois do Santo Agostinho e do Santo Tomás de Aquino. Ele nasceu no ano de 1596. Ele teve educação. Por que esses caras se ligam, né? O que eles têm em comum? Porque o Descartes, mesmo ele nascendo na França, um período muito após o Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, ele cresceu, né, com base numa educação pautada na escolástica, que é a escola de pensamento que o Tomás de Aquino fazia parte. Né? O Descartes, ele também desenvolveu uma educação voltada para a filosofia aristotélica, né, e de Tomás de Aquino, e a educação jesuíta nesse período tinha como base o ensino desses filósofos, né, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino. Lembrando que os jesuítas eram os padres que inclusive trabalhavam no período de colonização para tentar fazer com que houvesse converter indígenas, as pessoas escravizadas também, né, do continente africano, enfim. Era uma educação pautada um pouco para tentar fazer com que o cristianismo fosse imposto por essas pessoas em alguns momentos, inclusive há vários documentos e registros que utilizava-se o uso da violência, mas a gente está analisando o pensamento filosófico desses caras, né? Então, a prática é um pouco diferente da teoria. Para a gente lembrar, né, o Descartes, e para a gente conhecer um pouquinho ele, a gente precisa entender um pouco da sua história, né? O Descartes, ele começou a estudar matemática, principalmente sob a tutela do seu professor, um cientista renomado, muito conhecido, Isaac Beckmann, e ele começou a procurar, né, desenvolver uma ciência natural única. O Descartes, ele fez aquele projeto cartesiano, que ele passou a ser conhecido, inclusive, através do pensamento dele. O que é o projeto cartesiano proposto por Descartes? É um projeto que ele defendia um novo modelo de ciência, ou seja, ele inaugurou um pensamento, inclusive, de pensadores como Copérnico, o Kepler, o Galileu Galilei, e ele começou a defender que um modelo de pensamento devia se desgrudar um pouco daquilo que foi proposto pelo Tomás de Aquino, inclusive.
né? Ele era contra o modelo de ciência da escolástica, que foi herdado pela tradição aristotélica dentro da filosofia medieval. O Descartes ele fazia a defesa de um novo modelo que depende da possibilidade de mostrar que essa nova ciência ela encontra um caminho considerado por Descartes certo. Isso significa que ele acreditava que a filosofia desses períodos da filosofia medieval poderia ser inclusive considerada errônea, né? Considerado um erro e falsa, porque nesse período da filosofia medieval, o Tomás de Aquino, o Agostinho e a Igreja Católica pregavam e inclusive perseguiam alguns filósofos que acabavam propondo um modelo heliocêntrico, em contraposição do modelo geocêntrico que era defendido pela Igreja Católica. Professora, eu não estou entendendo nada que você está dizendo, então calma que eu vou te explicar. O que é o modelo geocêntrico? Na Idade Média, como eu disse para vocês no começo da nossa conversa, a igreja concentrava o pensamento, né? Então, os padres, que eram inclusive depois considerados os professores da nobreza, eles eram a elite do pensamento, eles estavam no topo da pirâmide e eram eles que liam as obras dos filósofos renomados no período. E eles acreditavam que existia o modelo geocêntrico, ou seja, que a Terra era o planeta Terra era o centro do universo e que ela não se movimentava e que a Terra, inclusive, ela era plana e que ela era o centro, ou seja, no universo era muito diferente do modelo de ciência que a gente adota hoje, que começou a ser proposto por esses filósofos, que eles diziam que a igreja estava totalmente errada nessa teoria chamada teoria geocêntrica, que na verdade a teoria correta é a teoria heliocêntrica, proposta inclusive por Galileu Galilei, conhecidíssimo. Inclusive deixa aqui no chat se você já ouviu falar de algum desses filósofos que estou citando hoje, hein? E aí esses filósofos que inclusive foram perseguidos na época pela igreja, muitos foram condenados à morte, como o próprio filósofo Galileu Galilei, enfim. Eles diziam que a igreja estava completamente errada, dizendo que o universo correspondia a essa teoria geocêntrica, que dizia que a Terra era o centro do universo, que era plana, que não se movia. E eles se baseavam, inclusive, em um salmo bíblico que dizia que a Terra não se mexia. E eles diziam, olha, através das nossas observações, através da matemática, através dos conhecimentos desenvolvidos pela filosofia, vocês estão errados. Na verdade, a Terra não é o centro do universo. A gente tem um cosmos muito maior do que vocês acreditam. A gente tem o Sol como um ponto principal ali no universo e, na verdade, a Terra faz movimento em torno, né, dessa estrela solar, e o sistema solar ele é composto por outros planetas, então nós não estamos sozinhos no universo, a Terra se mexe sim, e ela se mexe em volta de um astro maior que é o Sol. Menino do céu, esses caras foram perseguidos, muitos foram mortos, e aí o René Descartes, por isso que ele dizia que essa filosofia que veio antes dele, que inclusive baseou a escolástica, ela era falsa, ela era errônea, e um dos argumentos utilizado pelo Descartes era justamente por eles terem acreditado no geocentrismo e não no heliocentrismo, que depois foi considerada a teoria mais aceita e a teoria certa do ponto de vista científico, né? E aí o Descartes ele começou a desenvolver essa ciência, né? Principalmente o projeto cartesiano se destaca. A gente também tem uma obra muito conhecida do Descartes, que é o Discurso sobre o Método, que ele vai procurar demonstrar, né, o erro, como ele está presente em algumas formas de pensar, né, que é resultado do mau uso da razão. Então, ele vai dizer que a aplicação incorreta do conhecimento do mundo muitas vezes está porque as pessoas não conseguem e não sabem utilizar o seu próprio pensamento racional.
O Descartes ele tem uma frase muito famosa, que é aquela que diz o seguinte: penso, logo existo. Me manda aqui no chat se você já ouviu falar dessa frase. Eu tenho certeza que muitos alunos e alunas, inclusive, me perguntam o porquê do Descartes falar essa frase. E é justamente por ele acreditar que, às vezes, as pessoas elas não conseguem elaborar argumentos simples em um debate, uma discussão, ou até mesmo desenvolver um pensamento racional. E elas esquecem até mesmo que elas existem, porque a partir do momento que você age no automático, sem pensar, você acaba não pensando sobre a sua própria existência. E a partir do momento que você pensa sobre a sua existência, significa que você existe de fato. Então, o Descartes, pessoal, ele tem várias teorias, né? A gente tem pouco tempo aqui hoje, infelizmente, né? Senão daria aí uma aula enorme para a gente falar sobre o pensamento tão rico desses três filósofos. Mas o Descartes ele se destaca a partir desses modelos que vão ser considerados pela época inovadores, como o projeto cartesiano, o discurso do método, que é utilizado nas universidades como ponto de estudo até hoje, nas escolas. E aí, desse modo, esse método, né, o discurso do método de Descartes, ele é um método como se fosse um caminho, um procedimento que as pessoas deveriam seguir, né, fazer para conseguir sucesso e conceber o conhecimento, elaborar uma teoria científica. É como se fosse uma receita para os cientistas, né? Dizendo que o método cartesiano, por exemplo, vai ter regras básicas, princípios, né, que vão ser as diretrizes do pensamento desse filósofo, né, desse francês que é estudado até hoje nas escolas, nas universidades. Enfim, o Descartes ele vai dizer que existem algumas regras, né? Essas regras elas podem ser vistas da seguinte maneira. Presta atenção que daqui a pouco tem exercício, hein? Princípio da evidência. Ele vai dizer o seguinte, ó: não admitir algo como verdadeiro se não tiver evidências. Ou seja, se você não tem evidência suficiente para admitir algo como verdadeiro, não tem como você dizer que é verdadeiro. Então é isso que ele vai questionar, né? Como as pessoas, olha como o Descartes está presente até a atualidade, como que as pessoas até hoje caem em fake news, notícias falsas, porque ela só de ver lá o enunciado, o título da matéria, às vezes compartilha sem analisar as evidências. Peraí, quais são as provas para me mostrar que isso é realmente verdadeiro? E isso está presente aqui no pensamento do Descartes. Ele vai dizer, olha, para você conseguir atingir o conhecimento de fato, você tem que seguir algumas regras. Como, por exemplo, o princípio da evidência. Não tem como você admitir que algo é verdadeiro se você não tiver evidências suficientes para dizer, não, aqui estão as provas, isso é verdadeiro. Olha outro princípio que ele vai dizer para a gente conceber um método científico, né? Um caminho para se ter ciência de verdade. O princípio da análise. O que é o princípio da análise de Descartes? Ele vai dizer que a gente precisa dividir o problema em muitas partes. Quantas partes forem possíveis? Você tem um problema, vai dividindo, até você não conseguir dividir mais. A partir do momento que você dividir o seu problema, você pode ir resolvendo pequenas e pequenas partes até ter uma resolução completa daquilo que você propôs. Então, às vezes, um problema não é tão grande se a gente olhar ele de camadas, em camadas, em camadas, como se fossem degraus que a gente vai conseguindo subir, superar os problemas. Quando a gente olhar para trás, a gente já vai ter subido a escada inteira, segundo Descartes. Esse é o princípio que ele chama de princípio da análise. Depois a gente vai ter o princípio da síntese, que vai dizer o seguinte: estabelecer uma ordem de relação entre nossos pensamentos, solucionando primeiro as questões mais simples e depois as mais complexas. Então, dividiu todo o problema? Vamos resolver aquilo que é mais simples? Depois que a gente resolve aquilo que é mais simples, a gente resolve aquilo que é mais difícil. O Descartes ele faz toda a ciência parecer simples, porque ele diz, ó, é só você seguir essas regras
que você vai conseguir se tornar um cientista ou até mesmo ter um conhecimento verdadeiro, porque é como se fossem problemas matemáticos. Para você conseguir dividir, primeiro você tem que aprender a somar, a subtrair. Depois que você consegue somar e subtrair, você consegue para divisão, para multiplicação, para equação completa, percebe? Princípio do controle, que é o último princípio que o Descartes traz aqui para a gente nessa receitinha de como se tornar um filósofo de sucesso ou um grande cientista. Ele vai dizer o seguinte, o princípio de controle, que você precisa fazer constantes revisões de todo o processo para você ter certeza que você não escondeu nada, que nada foi apagado, esquecido, deixado de lado. Então, você conseguiu ter as evidências, ter todas as provas, você conseguiu estabelecer uma ordem, dividir os problemas, solucionar aquilo que é mais simples para depois conseguir solucionar o que é mais difícil. Faz o princípio do controle, olha para trás e vê se você não esqueceu nada. Esse é o princípio do controle. E aí a gente vai conhecer, segundo Descartes, a verdade, muitas vezes por indução, por dedução. Esse método, ele se inspira na matemática, ele é o meio pelo qual o filósofo consegue chegar em conhecimentos certos e verdadeiros, evidentes. Para Descartes, o inatismo, ou seja, quando você fica com a cabeça vazia, sem conseguir agir sobre as suas próprias ideias, também pode ser uma verdade, porque a partir daí você pode começar a, como a matemática a conceber um conhecimento mais certo, mais evidente. Então, a gente precisa também fazer com que essa forma de pensar, né, que é inata, que já vem, que a gente sabe como agir através da dedução, isso seja um trampolim, né? Porque para ele isso foi dado a nós por Deus, essa forma da gente conseguir racionalizar, pensar. E essa relação entre a filosofia com Deus é um aspecto importante no mundo moderno europeu, do qual Descartes vivia. E ele dizia que nesse método, nesses princípios, nessas regras, que ele se baseou muitas vezes na matemática, ela vai dar fundamento para a ciência e vai fazer com que, a partir disso, se consiga modificar o mundo. Então, o mundo, ele tem várias formas, né? Vários tamanhos, vários movimentos. E essas formas e tamanhos, elas podem ser entendidas pela matemática, também pela geometria e principalmente pela filosofia, que bebe nessas outras matérias, nessas outras disciplinas, para fundamentar o pensamento dos filósofos que a gente passa a estudar aqui. Olha que lindo, né? O pensamento de Descartes é utilizado até hoje. E muitas vezes a gente olha para a ciência, olha para o pensamento como se fosse algo muito complexo. Mas a partir que a gente vai seguindo essas regras, né, que ele escreveu na sua obra Discurso do Método, a gente percebe que é mais simples do que a gente pensava. Então, vamos ver se vocês estão craques já. Vamos analisar agora duas questões que eu trouxe aqui para vocês, para saber se você estava dormindo aí do outro lado, hein? Ou se está acordado prestando atenção aqui na nossa aula de filosofia de hoje. Vem comigo. Primeira questão. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Santo Agostinho, bispo de Hipona e Boécio, né? Que é um parça lá do Santo Agostinho, viu, gente? Que também é desse período da filosofia medieval, trago ele para a gente analisar em outras aulas. Esses autores, eles fizeram aquilo que é uma obra, né, que chama Confissões e Consolação da Filosofia, respectivamente. Mas a filosofia que predominou na Idade Média foi E aí, dentre as filosofias que a gente analisou hoje, ó, presta atenção, para não cair em pegadinha. Dentre as filosofias que a gente estudou hoje, eu disse para vocês o nome de uma escola filosófica, que ela se destacou no período da filosofia medieval. Ela tem outra escola que a gente citou também, mas se vocês lembrarem, forem espertos, essa outra escola não está aqui entre as alternativas, hein? Então facilitei a vida de vocês. Então, a doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos. E qual foi
A filosofia que predominou na Idade Média. A. Sofística. B. Epicurista. C. Escolástica. D. Existencialista. Ou E. Fenomenológica. Qual escola filosófica a gente analisou hoje, conheceu e predominou na Idade Média, no pensamento da filosofia medieval? Manda aqui no chat a alternativa que você acha que é a alternativa correta. Vamos ver se você tá ligado, se você tá ligada, se não dormiu no ponto. E me diz aqui no chat qual a alternativa que a gente falou sobre ela hoje, que se destacou na Idade Média e que você considera a alternativa correta. Já tô vendo algumas mensagens aqui. Então, pessoal, a alternativa correta é a escola que a gente conheceu hoje pelo Tomás de Aquino, né, que é uma escola filosófica que se destacou na Idade Média, que é a escolástica. Então, se você pensou aí e respondeu a alternativa C, parabéns! E para quem errou, não tem problema, a aula vai ficar salva aqui, você vai poder assistir de novo, sem problema nenhum. Tenho certeza que na prova você não vai errar, hein? Vamos lá, segunda questão, para a gente relembrar aí o conteúdo que a gente aprendeu hoje. Seguinte, vem comigo. Na obra Discurso do Método, o filósofo francês René Descartes descreve as 4 regras que, segundo ele, podem levar ao conhecimento de todas as coisas de que o espírito é capaz de conhecer. Quanto a uma dessas regras, ele diz que se trata de dividir cada dificuldade, que examinasse em tantas partes quanto possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Quem disse isso foi Descartes e essa regra, ela se chama... Acabei de falar, hein? Quero ver se você vai errar. Acabei de falar. A. Regra da análise. B. Regra da síntese. C. Regra da evidência. Ou D. Regra da verificação. Qual alternativa você acha que é certa? Qual das regras que a gente conheceu hoje que o Descartes escreveu na sua obra Discurso do Método é aquela regra que diz que a gente precisa dividir cada dificuldade no tanto que a gente conseguir dividir, para depois analisar da mais simples para a mais complexa. Qual é a regra? Vamos ver se vocês vão acertar de novo, se estava dormindo quando eu estava explicando. Agora é a hora, hein? A alternativa correta é... Alternativa A, a regra da análise. Como a gente observou aqui no nosso conteúdo, a regra da análise de Descartes, ela se dá em relação a dividir os problemas em tantas partes quanto forem possíveis para que melhor possam ser resolvidas. Segundo Descartes, o filósofo que a gente conheceu hoje, a partir dessa regra é que a gente consegue fazer com que o nosso espírito, a nossa alma, seja capaz de ter uma atividade racional também. E a partir dessas regras que ele dividiu, se a gente seguir e aplicar na nossa vida, a gente acaba conhecendo a própria verdade e fazendo com que o conhecimento esteja presente no nosso espírito e que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, pessoal, muito obrigada a todo mundo que ficou até o final da nossa aula. A gente se vê na nossa próxima aula de filosofia ou de sociologia. Espero que vocês tenham um ótimo restinho de semana e se cuidem, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!